Atenção, emissoras que formam a rede Vida Saudável de rádio e internet. Em 5 segundos, daremos início ao programa campeão de audiência em saúde. O quadro Vida Saudável em rádio e internet. A rotina era intensa na vida de Francisca. Entre cuidar dos filhos e trabalhar do outro lado da cidade, tendo que demorar até 2 horas para chegar no trabalho e voltar diariamente. Há 12 anos, a rotina era assim. Desde que teve Alice, sua segunda filha, nunca mais foi a mesma a rotina dela. O médico já havia reclamado que ela deveria perder peso, pois tinha engordado bem mais do que era esperado para sua idade e tamanho. Até pensou em fazer exercícios físicos, matriculando-se em uma academia que havia perto de sua casa, porém nunca chegava a tempo e disposta para os treinos. Fazer dieta foi sua única opção, porém com a restrição alimentar que se submeteu, a fez desistir rapidamente. Na jornada laboral, comia quando lembrava, ficava de beliscão em beliscão entre frituras, refrigerante, fast food e outras guloseimas. A filha, com 2 anos, também já estava acima do peso devido à péssima educação alimentar. Diante do exposto, vem as seguintes análises. Atualmente, é possível conseguir uma rotina com alimentação saudável? Existem alimentos realmente saudáveis? Com o apoio das nossas grandes parceiras, Rádio Interativa FM de Jaru em Rondônia, Rádio Cidral FM em Buerarema, na Bahia, Rádio Vale Verde FM Feliz Natal no Mato Grosso, Rádio CPA FM em Cuiabá, Rádio PNA FM Várzea Grande também no Mato Grosso, direto dos estúdios da 93 FM de Sinop aqui no Mato Grosso, ao vivo pelo Facebook e os aplicativos, para falar do tema dietas para o ano novo e alimentação saudável, no jornalismo de Micael Diesel, na produção de Marcelo Jones, direção geral de Gelson Pandolfo, apoio técnico de mim, Júlio Cazé. Prepare-se para as informações que agora mudarão a sua história, pois estamos começando o Vida Saudável de hoje. Vida Saudável. Está no ar a sua dose semanal de saúde, aqui pela 93 e pelas nossas emissoras afiliadas em todo o Brasil. E a partir de agora, eu e Dr. Júlio vamos levar muitas informações até você, tá? Esclarecer muita coisa. E o assunto é bem interessante, né? E vem a calhar, porque a gente está no comecinho do ano, né, doutor? Janeiro. Depois que passaram as festas de final de ano, todo mundo mete o pé na jaca, às vezes larga um pouquinho a dieta de lado ou uma alimentação mais saudável. E aí quando começa janeiro, a pessoa fala assim, não, eu tenho que melhorar a minha alimentação, eu tenho que melhorar a minha vida, né? Com certeza, Dízio. É importante a gente levar e trazer já no começo do ano essas informações. Nós estamos no verão. E pensar, Dízio, que no verão a gente, devido ao calor, a ingesta alimentar é menor. Então é um motivo, né? O motivo da gente poder, de repente, se reprogramar, né? Ou começar a se organizar de novo para esse ano que vem. Porque quando você chega o inverno, sensação de frio, essa necessidade calórica é maior, então aí é mais difícil você se organizar. Então é uma coisa natural do organismo, o organismo da pessoa ter mais fome, digamos assim, quando tá frio? Exatamente, disso. Porque o que acontece? A necessidade metabólica, o desejo, ou seja, o gasto energético da pessoa no frio, né? Principalmente pessoas que estão em zonas mais frias, aumenta, né? Exatamente para você compensar todo esse gasto do frio que o frio leva. E aí você vê, por exemplo, que no sul o pessoal gosta muito de carne, as carnes gordurosas, né? O pessoal do norte também leva essa alimentação com carnes mais gordurosas exatamente por isso, por causa da necessidade mesmo. Já no inverno não, você vai preferir, no verão, né? Corrigindo, no verão você vai preferir alimentos mais leves, exatamente por isso, o calor, né? E aí você vai requerer mais líquidos, sucos, e aí sempre bem melhor você organizar a sua alimentação. Bom, a gente vai começar a falar sobre, primeiro acho que os números, essa relação aí de como é que tá a alimentação no mundo, se as pessoas têm melhorado os índices de pessoas que buscam ter uma alimentação mais saudável ou não, doutor? Exatamente, Diesel. Eu trouxe informação, na realidade, do Brasil, que sim. Existe inclusive um dado importante que a gente vai falar aqui, com relação à nossa realidade brasileira e a realidade dos outros países, né? A gente vê, por exemplo, aqui uma pesquisa que foi feita pela Agência Brasil alguns dias atrás, vamos dizer assim, que para ser mais preciso, né? Um ano atrás, vai completar um ano agora essa pesquisa, mas foi muito legal. A Agência Brasil lançou e aí foi feito pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp.
Ele colocou o seguinte, olha só, 8 entre cada 10 brasileiros afirmam que se esforçam para ter uma alimentação saudável, né? E aí, 71% desses brasileiros que foram entrevistados, eles se dizem estar satisfeitos com a alimentação. Porém, vem um detalhe importante, diz, olha só, ele coloca o seguinte, ó, existem uns dados, né, que entra nas contradições na hora da pesquisa, né, que leva a uma preocupação. Eles falam o seguinte, olha só, a maioria dessas pessoas que foram entrevistadas tem a percepção que quando vai se alimentar, afirma que comeu demais, comeu além do normal. Inclusive eles colocam o seguinte, que 54%, mais da metade dessas pessoas que foram entrevistadas, consideram a comida saudável, olha só isso, ruim, ou seja, de gosto ruim. Porque uma coisa é alimentação saudável e alimentação saborosa. Isso é verdade, né? Geralmente o que é saboroso não é saudável. E justamente, entra nessa, né? É. Tem vários alimentos, se a gente fosse falar aqui, que tem um sabor maravilhoso, mas que se você analisar, você vai ver que estão fazendo mal para o seu organismo, né? Com claro. consumo excessivo, né? Com certeza. A gente vê, por exemplo, aí, você comentou os alimentos, a gente vai citar os alimentos enlatados, principalmente. Comidas rápidas, geralmente tem um sabor mais apreciável. E é necessário fazer isso exatamente para que as pessoas possam ter o paladar e possam adquirir esses alimentos. Porém, esses alimentos, eles vêm ricos em várias substâncias que podem levar à obesidade, pode levar a diabetes mellitus e pode levar, inclusive, ao colesterol elevado. Sim. E aí você vai ter um problema sério de saúde, né? Um problema que é o grande mal do século XXI. A gente acabou de dizer alguns dias atrás que a diabetes tem aumentado. A incidência de diabetes no Brasil e no mundo tem aumentado exatamente por essas alimentações que são desregradas. Vamos detalhar então, tem alguns grupos de alimentos diferentes aí para que as pessoas entendam quais seriam os melhores a serem consumidos, digamos assim. Exato. Ô Dísio, quando a gente vai fazer a avaliação dos alimentos que tem que ser consumidos, a gente leva em consideração, e é importante nossos ouvintes que nos escutam, entrar na internet, né? O Marcelo vai colocar também na live aí pra gente, a pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar, ela vai da base, né? Uma pirâmide, ou seja, ela tem a base, que é maior, e vai pro cume, né? Pro biquinho da pirâmide, que vai ficar os alimentos que são menos, que devem ser consumidos menos. E aí eles falam o seguinte, a base da pirâmide é formada pelos carboidratos complexos que a gente fala, né? Que são aqueles carboidratos que são necessários, que têm benefícios, que melhoram inclusive o trânsito intestinal, melhora a diabetes. Então assim, melhora a diabetes no sentido de não adquirir, né? Na realidade, né? E quem tem diabetes vai também controlar sua diabetes usando esse tipo de alimento. Digam-se eles, no caso da base, os cereais, os pães, os tubérculos, as raízes e as massas. Essas massas, a gente inclusive fala de massas integrais, não é aquelas massas gordas, né? Uhum. Os pães também, a preferência é o pão integral, né? O diabético vai falar, então, o doutor acabou de me dizer que eu não posso comer pão e o doutor Júlio está dizendo que pode. Esses pães têm que ser os pães integrais, então tem que tomar cuidado também que o excesso vai dar problema. Seguido, depois subindo a pirâmide, nós temos as frutas, né? Frutas e hortaliças, que é importante também ser utilizadas. As leguminosas, depois na sequência, os leites, os derivados, depois as carnes e os ovos, e aí lá em cima, no ponto da pirâmide, né? Uhum. Menos consumidos, os açúcares doces e óleos e gorduras. Então esses alimentos, óleos e gorduras, açúcares doces, a gente tem que deixar eles pro final, viu? Diz lá, realmente quando for consumir menor quantidade. Eu vi ali que tem até a carne vermelha, mas como é que vai ficar o meu churrasquinho, doutor? Que eu gosto exatamente. Tanto. Como é que vai ficar o meu rodízio lá na churrascaria, doutor? Exatamente. Olha só, Dísio, você fala inclusive uma coisa importante que é interessante nós falarmos para os nossos ouvintes. É necessário que os nossos ouvintes entendam o seguinte, que existe uma recomendação de consumo alimentar. A gente precisa de comer, de ingerir 3 tipos de nutrientes importantes, que são as proteínas, as gorduras e os carboidratos. A proteína que você acabou de falar, a carne, né? A carne vermelha é proteína. É importante, Dísio, que as pessoas comam carne vermelha? Muito importante. Precisa, entendeu? A carne vermelha é rica em proteína, é proteína de grande importância. Porém, as gorduras que vêm acompanhadas da carne vermelha é o grande problema. Pois é. E é a coisa mais saborosa. Aquela picanha que vem com aquela gordurinha sobrando. É um grande problema. Então é um perigo. Né? Porque vai aumentar o colesterol. E você vê que essa gordura é a gordura que a gente fala saturada, viu, Dísio? Porque as gorduras também são importantes. A necessidade, no caso de gordura no nosso corpo, é de 30%, de 25% a 30% de gordura. Então, assim, por quê? A gordura não vai nos dar a sensação de saciedade,
vai estruturar nosso corpo, né? Assim como as proteínas também, que dão estrutura, ou seja, que nos deixa, no caso de pé, né? Agora, já os carboidratos, por sua vez, é a nossa energia. As pessoas, tem pessoas que fazem aquelas dietas restritivas e retiram os carboidratos. Isso é um grande problema. Sim. Porque teve né? até uma pergunta, aproveitando que você mandou essa informação, doutor, você vai falar sobre isso. A Pâmela do Jacarandá está acompanhando a gente e ela pediu: bom dia, pede pro doutor Júlio falar um pouco sobre os cuidados para fazer a dieta low carb, que é uma das dietas de sucesso hoje, né? Então, a dieta low carb agora vem na moda e exatamente ela fala low carb, baixa em carboidratos. Uhum. Agora, aí que tá o detalhe importante, tem que ver a composição dessa dieta, né? As pessoas que geralmente fazem a dieta low carb, muitas vezes é recomendado por nutricionista. Sim, e esse é o grande conceito. Tem um acompanhamento, né? Porque a pessoa vai pensar assim, não, olha, pera um pouquinho, essa dieta é low carb, ela é baixa em carboidratos, então coloco 0 carboidratos, coloco apenas proteína, coloco carne, como você falou, coloco vegetais e tá tudo tranquilo. Tem que tomar cuidado, porque o que acontece, se você tem uma quantidade de carboidrato muito baixa, você tá sem energia. O carboidrato é importante. E os carboidratos que a gente fala complexos são importantíssimos. A gente acabou de falar do cereal, as hortaliças. A linhaça, por exemplo, que às vezes vai na low carb. O gergelim, que vai na low carb. Esses alimentos, eles são importantíssimos para a gente poder ter energia para fazer as atividades diárias, Dízio. Doutor, mandar um abraço para Vânia Mendes, que está acompanhando a gente, mandando um bom dia aqui na nossa live. Você que puder compartilhar a live lá na página da 93 agora, nós estamos falando sobre alimentação saudável. E eu acho que um dos grandes desafios também, doutor, para quem faz a reeducação alimentar, como o próprio nome já diz, né? O nosso organismo, eu acho que ele já está acostumado a comer uma determinada quantidade, até o nosso estômago, e a gente tem que fazer ele se acostumar a comer menos. Seria isso, mais ou menos? De uma maneira mais simples para explicar? Exatamente. Existem dicas importantes, inclusive nós temos uma convidada hoje, a nossa nutricionista, nossa amiga Maria Isabel, que ela vai explicar exatamente isso, né? A reeducação alimentar. Porque não é fácil. Eu disse, olha só o detalhe importante. A maioria das pessoas, a gente viu na pesquisa que comenta o seguinte: quando eu como, eu sinto a sensação de cheio. Você quer ver um detalhe importante? A principal dica é o seguinte: a pessoa tem que comer de forma lenta. A pessoa tem que entender que, no caso, para se alimentar, e as principais refeições, a pessoa tem que sentar, tem que ter aquele tempo de alimentação. Não adianta você comer tudo em 2, 3 minutos. Sabe por quê? Porque você coloca as coisas para dentro. Até o organismo assimilar que aquele alimento está dando a sensação de saciedade, isso demora tempo, de 10 a 15 minutos. Esse é o detalhe importante. Por isso que uma das indicações é você mastigar com tranquilidade, várias vezes, né? Exatamente. Mastigar bem a comida. Mastigar a comida. Esse é o grande detalhe. Quando você mastiga, você, no caso, tritura, né? E começa a absorção já na boca, dos alimentos principais que vai ser absorvido na boca, e depois esse alimento triturado vai para o estômago e ele aproveita, o estômago consegue aproveitar com mais facilidade o alimento. Quando você não mastiga, o que acontece? Esse alimento ele desce quase que inteiro para o estômago. Então o estômago, o que ele vai fazer? Ele vai receber aquele alimento, ele vai depois mandar seguir o intestino, só que ele vai fazer o seguinte: ele vai absorver o que ele vê por ali. Quando ele está triturado, ele consegue retirar com mais facilidade. Sim. E aí, como eu te falei, se você come rapidamente, esse alimento, ele vai ficar, ele vai passar muito rapidamente pro teu estômago, e aí essa sensação de saciedade vai demorar a acontecer. Vai levar você a comer mais do que o normal. E aí o grande problema, você acaba comendo demais. E quando você vê, tá com aquele monte de alimento, você tá cansado, pesado, e às vezes você tem que voltar pro teu trabalho, tá sonolento, você não tem energia para continuar à tarde para trabalhar. Eu já tive a oportunidade de ser atendido por uma nutricionista. Quem já teve também já recebeu algumas orientações, né? E aí, de acordo às vezes com a sua situação, digamos assim, o seu peso, é que ela vai elaborar uma dieta para você, ou uma alimentação para que você faça nas principais refeições, né? E se a pessoa seguir essas orientações, os resultados vão vir, né? Claro, diz. Isso é importante. Só que no início, vou falar uma coisa para você, porque eu já fiz isso. No início é um pouco difícil de você lidar, porque você vai acabar sentindo fome, né, doutor? Claro, Odísio, eu vou pegar uma dica importante, assim, nossos ancestrais, o que eles faziam?
né, eles caçavam, os homens principalmente. As mulheres ficavam em casa cuidando das proles. Eu estou falando de muitos anos atrás, né, no tempo da pré-história principalmente. Nossos ancestrais, os homens iam para caçar e as mulheres ficavam em casa cuidando da prole. Eles caçavam os alimentos, colocavam os alimentos, no caso, na mesa, e as pessoas comiam até ficar saciadas, até sobrar e tal. E dali a pouco, depois que comiam, deitavam e dormiam a tarde toda, e era assim a vida. Então, esse fato de comer, se sentir saciado, estar tranquilo, deitado ali, é o que todo mundo quer, mas geralmente não é o ideal. Esse é o grande problema, não é o ideal. Então, o ideal é você se alimentar e você aproveitar esse alimento e ter energia para você seguir as suas atividades. Então, reeducar a sua alimentação é uma tarefa difícil para qualquer um. Porém, quando você começa a reeducar, você vai ter melhor funcionamento do teu corpo, você vai perder peso, você vai ter disposição para realizar as atividades diárias, né? Então é importantíssimo isso. Doutor, tem mais participação? A Rosimeire falou que o médico dela tirou todos os carboidratos, né? Ele deve ter um motivo para isso, né, doutor? Exatamente, é isso que eu estou te falando. Os tratamentos, inclusive de dieta, são individualizados, dizem. Talvez, por exemplo, uma dieta que eu faça para mim, talvez não seja não é indicada para outra, né? pessoa. Verdade. Por isso que você falou, você deu uma dica importantíssima para os nossos ouvintes, que é o consultar um nutricionista. É o especialista em alimentação, né? Então é importante a gente levar isso. Olha só, inclusive, eu tenho umas dicas importantes aqui que eu trouxe, né? De segredos de alimentação saudável. Reduzir o consumo de alimentos refinados é importante. Não comer alimentos com muita gordura. Sim. Né? Inclusive que a gente sabe que aumenta o colesterol, né? Triglicerídeo. Investir numa alimentação variada e colorida. Isso inclusive para as mães que têm crianças agora que nos escutam, dizem. Às vezes a mãe fala assim, essa criança não come nada, doutor. Na realidade você precisa diversificar o alimento, colocar colorido para a criança. Aquilo, os olhos, a gente muitas vezes também come com os olhos. Claro, você já viu? Claro. Né? Os fast food muitas vezes colocam as às imagens. Vezes só o fato de você criar uma carinha ali no prato, às vezes muitas mães fazem isso, né? Pais também. Prepara um prato assim chamativo para criança. Claro, te dá mais disposição para alimentar. Exatamente, com certeza. Eu sei que a correria é muito grande, às vezes alguma mãe vai falar, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Ixi, tá louca a correria. Mas às vezes é bom você fazer um sacrifíciozinho para ver a criança. Claro, vai valer muito a pena. Outra coisa também que a gente tem que falar disso também é beber muito líquido, né? O consumo de líquido é importantíssimo. A dica inclusive é 30 ml, que a gente fala 30 ml de água por quilo. Aí vai chegar aí aproximadamente a 2 a 6 litros de água ou de líquido diário. Às vezes as pessoas não comem e acaba não tomando muito líquido, aí começa o quê? Constipação intestinal, intestino lento e uma série de situações que poderiam ser corrigido apenas com a injeção de líquido. Doutor, podemos ouvir então aqui? Podemos ouvir então a dica, né, do dia de nutricionista. hoje. Nossa nutricionista. O nome dela, por favor, doutor? Então é Maria Isabel, né? Ela é lá de Feliz Natal. Tá? É nutricionista e ela trouxe umas dicas importantes aí para todos os nossos ouvintes. Vamos ouvir então agora na 93. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio 93 FM. Meu nome é Maria Isabel. Eu sou nutricionista e hoje estarei aqui dando algumas dicas de alimentação saudável para vocês ouvintes. É importante falar que é possível sim você ter uma boa alimentação sem a necessidade de se fazer restrições alimentares. Para isso, é preciso ter um equilíbrio e moderação na hora de se alimentar. A primeira dica é que você procure um ambiente calmo e tranquilo na hora de fazer suas refeições, comer devagar e mastigar bem os alimentos. Por quê? Isso faz com que você melhore a digestão e a absorção de todos os nutrientes, trazendo assim uma maior saciedade. Isso vai fazer com que você evite se alimentar em exagero. Faça no mínimo de 5 a 6 refeições diárias, incluindo as refeições principais, como o café da manhã, o almoço e o jantar, e intercalando com os lanches. Não pule nenhuma das refeições, porque elas são responsáveis por fornecerem energia necessária para você iniciar o seu dia bem disposto e também para você conseguir realizar as atividades do dia a dia. Dê preferência aos alimentos integrais, como o pão integral, o macarrão integral, os cereais integrais, porque eles são menos processados e preservam as propriedades nutricionais do alimento.
preferir também as frutas, as verduras, os legumes, que auxiliam na prevenção e na redução de risco de doenças e que são riquíssimas em vitaminas, fibras e minerais. Em relação ao consumo excessivo de sal, açúcar, óleos e gorduras, é preciso que você reduza esse consumo. Por quê? Para evitar problemas como a obesidade, a diabetes e problemas cardiovasculares. Prefira alimentos cozidos, assados ou grelhados e diminua as frituras. E o mais importante é que você evite ao máximo os alimentos industrializados que contêm muitos conservantes e não oferecem nenhum tipo de benefício à nossa saúde, como por exemplo os biscoitos recheados, os salgadinhos, os doces, os refrigerantes, os temperos prontos. E uma dica também em relação aos temperos prontos é que eles podem ser substituídos pelos temperos naturais, como a salsinha, cebolinha, o orégano, o alho, que são mais saudáveis à nossa saúde. Bom, foi isso, espero que tenham gostado das dicas e um grande abraço. Procure um profissional nutricionista para o melhor planejamento nutricional. Obrigado, doutora Maria, né? A Maria Isabel, nossa nutricionista, exatamente. nossa grande nutricionista. Ô, Diz, então ela falou as dicas importantíssimas, eu acho que não dá para acrescentar mais nada que isso, né? Uma profissional capacitada. E é isso, a dica é, na dúvida, procure um profissional capacitado para você fazer a dieta específica para você. Bom, obrigado pela sua audiência, a gente volta na semana que vem com o tema... Puxão de orelha na semana que vem, problemas da automedicação, diz eu. Vamos falar então aqui na semana que vem em mais um Vida Saudável. Grande abraço e até a semana que vem. Não saia daí. Daqui a pouco tem mais músicas. 93 FM.